E olha, entre as expectativas, redes sociais e sonhos fica a pergunta: o que Deus realmente espera de nós? No Jovens de Maria de hoje, vamos descobrir juntos o que é meta e o que é mito. E para esse bate-papo, acolhemos as jovens Ana Clara e Maria Clara. Quem é a Ana, quem é a Maria aqui? Maria, eu sou Ana Clara. Ana Clara e Maria Clara, bem-vindas. É uma Muito alegria obrigada. tê-las aqui conosco nesta manhã. Obrigada, padre. Obrigada. Tudo bem. Que alegria. E você percebeu, padre, que elas estão com plaquinhas nas mãos? Então hoje o nosso quadro vai ser divertido. Vamos conversar, falar sobre metas e mitos. Aí, meninas, vamos combinar assim. A gente usa a plaquinha metas para quando a gente quer falar de alguma coisa que é saudável, que é possível, que a gente consegue dar conta. E o mito é para aquela situação que não tem jeito mesmo, a gente não consegue, é fora do nosso alcance. Então nós vamos trazer algumas situações, discutir sobre elas com a interação de vocês através das plaquinhas. Muito Vamos bem. lá? Vamos lá? Vamos começar? A primeira pergunta você faz Vai aqui, aparecer né? aqui Muito pra bem. gente. Meta ou mito, meninas? Passar mais tempo de qualidade com a família. Será que a gente consegue? Ah, consegue. Com certeza. Isso é uma das prioridades, eu acho, né? Com a correria do dia a dia, acho que é sempre importante passar um tempo de qualidade com a família para acalmar e respirar um pouco, né? E acho que ser uma meta também é algo que a gente consegue colocar como meta, que a gente consegue realizar, Com certeza. dar conta, né? Sim. E é uma coisa que a gente vai sentir muita falta. Às vezes a gente fica tão focado nas coisas, nos estudos, é sim muito importante, mas tem que ter esse tempo com a família, com as pessoas que a gente ama, que às vezes lá pra frente a gente vai se arrepender de não ter passado mais tempo. Sim. Exatamente, e deixar até o celular um pouco de lado Sim. para aproveitar mais aquele momento em família que deve ser sagrado no nosso dia, na nossa semana, né? Sim, E fica aquela exatamente. curiosidade. Como será que eu coloco essa meta, então, para funcionar? Porque é uma meta, mas tá, vou passar mais tempo com a minha família, mas como é que eu vou me organizar? Acho que é uma boa pergunta. É, Bom, nos finais de semana, priorizar almoçar com os pais ou ter um tempo de qualidade de noite, assistir um filme, passeio, sentar para conversar, rezar de noite, são sempre boas práticas, né? Sim, essa parte que ela falou da oração em família é muito importante. Às vezes a gente vai ver ali, a gente pega o celular, não tem nem vontade de olhar, não tem nada pra fazer no celular. Fala, nossa, esse tempo que eu tô aqui no celular, por que eu não podia estar passando com a minha família, dedicando ali pro meu irmão, pra minha irmã, quem tem irmãos, né, pros meus pais. Ficar ali junto mesmo, conversar, colocar o papo em dia. E às vezes nem precisa falar nada, é só estar junto ali mesmo, é muito importante. Isso mesmo. e quando a família mora longe, o que fazemos? É um desafio. É um Aí desafio, né? Aí é um desafio. A tecnologia entra para ajudar a gente nisso, né? Acredito que uma ligação, uma chamada de vídeo ou alguma mensagem mostra um carinho, né? Mostra uma atenção com os familiares que não estão por perto. Isso. Acho que essa nossa frase é algo que ajuda na nossa caminhada. Vamos ver o próximo? Meta ou mito? Nunca decepcionar uma pessoa. O que vocês acham? Não tem jeito, né? Não, é inevitável, né? A gente não consegue agradar todo mundo. Alguns sim, outros não. Depende muito da situação, né? E é muito importante a gente ter consciência de que quem a gente mais tem que agradar é Deus. Fazer o que Deus nos manda, o que é certo. Porque Jesus mesmo, a gente sempre usa esse exemplo, né? Ele veio aqui na Terra, ele não agradou todo mundo, ele não agradava os fariseus, não agradava. Então, assim, a gente tem que sempre priorizar agradar a Deus. As outras pessoas que estão ao nosso redor vêm em segundo lugar como um ato de caridade, né? De amor ao próximo que Deus nos pede. E quando decidimos seguir pelo caminho de Cristo, é claro que vamos perder algumas amizades. É muito natural isso acontecer. E é justamente isso, agradar a Deus e fazer sempre a coisa certa, estar com a consciência tranquila dos nossos feitos. Isso mesmo. Agora, o que vocês acham? Isso acaba dizendo mais sobre o que as pessoas pensam da gente do que a gente realmente é, né? Então dá pra controlar. Como que vocês acham que a gente pode controlar pra gente não se sentir mal com isso, de não agradar algumas certas pessoas? Eu acho que, assim, saber lidar com as críticas é fundamental, porque se a gente está em paz, que a gente sabe que a gente está fazendo a coisa certa, a nossa consciência está tranquila, a gente não se deixa afetar. Porque às vezes as pessoas falam uma coisa que não diz respeito a nós, mas é uma coisa que está fora do lugar dentro dela mesma, e ela acaba projetando nos outros.
Então, sempre a gente ter essa consciência de discernimento e não se deixar afetar mesmo. Às vezes alguma crítica vem de forma construtiva, né? Você pensa, será que eu posso realmente melhorar? Ou será que não faz sentido? É sempre ter essa análise e estar seguro. Se está fazendo a coisa certa, estar seguro de si. Tem que ter essa reflexão, então, pra gente conseguir lidar com essas coisas, mas não ficar totalmente confiante nisso, né? Isso que é importante. Exatamente. Bora pra mais uma? Bora! Vamos lá, meta ou mito? Aprender a pedir ajuda quando for preciso. E aí, é uma boa meta? É uma boa meta, sim. Nem sempre a gente vai conseguir, né, agir e... Às vezes a gente tem medo de pedir ajuda, né? Sim, a gente fica meio acha preso. que consegue lidar com tudo, né? E caridade e também é aceitar a verdade, né? Então, isso é uma verdade, a gente não vai conseguir lidar com tudo. E pedir ajuda é um ato de misericórdia, né? Me conta você, Maria Clara, você consegue lidar bem com isso? Consegue pedir ajuda Às ou vezes você é uma prefere? coisa que eu tenho que trabalhar, sabe? Às vezes eu acho que consigo fazer tudo sozinha, às vezes tenho até vergonha de pedir ajuda, acho que eu consigo fazer tudo sozinho. Mas pedir ajuda é muito importante, porque Deus coloca pessoas no nosso caminho justamente para que possam nos ajudar a crescer. A gente não está aqui nesse mundo para fazer tudo sozinho. Inclusive pedir ajuda dos amigos, da família, a intercessão dos santos, né? Sempre a ajuda é muito necessária, porque a gente nunca vai conseguir fazer tudo sozinho. A gente não é autossuficiente, a gente vai ter dia que tá mais para baixo, tá mais cansado, então pedir ajuda é fundamental. E a gente tem que aprender, é um exercício. Às vezes a gente está tão acostumado a fazer tudo sozinho, tem que começar a pensar, nossa, vou pedir ajuda para isso, aquilo eu podia pedir uma ajuda, porque é necessário. E o que define muito isso é a humildade, né? Desvela o nosso lado humilde, que devemos aflorar sempre a humildade de ir ao encontro do próximo, pedir uma ajuda e ter a consciência de que a gente não sabe de tudo também, né? Ainda bem, né? Imagine só. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre redes sociais. Como será que a gente está lidando com as redes sociais? Quais serão as nossas metas? Para conferir. Meta ou mito? Usar as redes sem se comparar com os outros. Uma meta? Por quê, Ana? Bom, acredito que a comparação nunca é algo bom, né? Nunca vai trazer um benefício pra gente. Acaba nos deixando tristes e mal, né? Então, tratar a rede social como um lazer, mas não como uma verdade absoluta, né? A gente não pode acreditar em tudo que a gente tá vendo ali. Não é tudo real, não é tudo uma verdade. Então, estar com a consciência de quem você é e daquilo que você tá aqui para fazer é muito importante, né? Isso é muito importante, porque as redes sociais, querendo ou não, elas idealizaram aquela rotina perfeita, aquelas pessoas ultra produtivas conseguem fazer tudo, mas a realidade não é assim. Quando elas estão mal, quando elas não conseguem produzir, elas não mostram, elas mostram só o dia que elas estão bem. Então é sempre importante a gente ter essa consciência para fazer uma comparação saudável. Se comparar com pessoas que sim são exemplos para nós, para que a gente possa crescer, mas nunca algo que esteja fora do nosso alcance. Sempre buscar se comparar consigo mesmo, ser a melhor versão de você mesmo, não se comparar tanto com os outros, principalmente nas redes sociais. E o que eu aprendi uma vez, sempre ter um pé atrás também, não acreditar em tudo que está lá, para evitar algum sofrimento, entre aspas, até desnecessário, né? Elas vieram para motivar, né? E não pra gente tratar como uma verdade absoluta e se comparar. Isso mesmo. Bora ver mais uma então, que dá para aprofundar ainda nesse assunto, né? Meta ou mito? Mostrar só momentos felizes nas redes sociais. Vocês comentaram isso. É uma meta ou mito? Tem como ser feliz o tempo inteiro? Acredito que não. E até nas redes sociais podemos ver histórias de superação, né? Então, isso também nos ajuda com a nossa vida. Então, ver que a pessoa está passando por uma dificuldade, lógico que ela não mostra tudo o que está acontecendo, mas isso pode motivar alguém em casa que está passando pela mesma situação. Até aqui na TV mesmo a gente vê tantos testemunhos que pode motivar alguém que está em casa. Então, essa parte de mostrar seus momentos felizes não tem como. Não, influencer que fala de rotina, que fala de disciplina,
Se ele mostrar só os dias que ele é completamente produtivo, as pessoas vão achar que, nossa, é uma super pessoa. Mas às vezes mostrar ali também que, nossa, aquele dia não conseguiu fazer tudo que estava proposto, né? Não faltou alguma coisa na agenda. Mostrar que não é todo dia que a gente consegue alcançar as metas que a gente mesmo coloca, isso também é importante, para mostrar para as outras pessoas que elas também conseguem, que ninguém é perfeito, né? E vou um pouco mais além, evitar também uma exposição desnecessária. Para que mostrar tudo do seu dia, aquilo que compete muito a você? Então eu acho muito bonito a atitude de alguns que estão muito engajados nesse mundo das redes sociais. Um dia não aparece, né? Não entra em rede social para poder viver a vida, o momento presente, que é uma graça, um grande dom de Deus. Isso mesmo, acho que pode até ser uma nova meta também, colocar lá, talvez diminuir o uso ou controlar. Às vezes a gente usa tanto o celular que a gente não vê o tempo passando e a gente não vê a vida passar porque a gente está distraído com outras coisas. E então, porque a vida uma é feita meta de tempo também, né? A gente não pode desperdiçar ele sem mesmo, às vezes, não vendo nada, né? A gente só tá lá passando. É um cuidado que a gente tem que tomar também. Isso. Bora conferir então, agora falando de sonhos, quais serão nossas metas ou mito? Será que ter a vida resolvida antes dos 25 anos? Dá certo isso? Tem como? Não, acho que não. Porque a gente tem que priorizar muito os planos de Deus na nossa vida. E eles não têm um prazo de validade, um prazo de tempo. Às vezes podem ser com 25, com 30 anos. Cada plano de Deus para nós tem o seu tempo, né? E não ter essa ansiedade de querer as coisas em um tempo que a gente propõe, mas no tempo que Deus vai colocando para nós. Às vezes a gente pensa em alguma coisa, nossa, eu lá com 20 anos vou estar em tal faculdade, estar fazendo tal coisa, e Deus vai mostrando outro caminho. E é onde Deus nos mostra que nós vamos ser verdadeiramente felizes. Então é muito importante a gente ter esse discernimento, colocar metas, mas também aceitar as metas que Deus tem para nós. Exatamente, ter objetivos, né? Sem fazer planos, mas não ter medo de mudá-los, né? Porque quem conduz a nossa vida é Cristo, então sempre devemos estar abertos à vontade dele, né? E objetivos e metas sempre alcançáveis também, né? E ter a vida resolvida é uma utopia, né, padre? Também não é uma coisa assim que, às vezes, quando a gente chega lá nos nossos 80 anos, a gente ainda tem tanto a aprender, tanto a conhecer. Isso acaba sendo uma utopia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, bora para mais uma? Sobre sonhos e metas. Será que tem como a gente construir meu futuro passo a passo? Aí tem como, né? Com certeza. A gente começar pequeno. Tem uma frase de São Francisco de Assis que eu acho linda. Que comece fazendo o necessário, depois o possível e logo estará fazendo o impossível. Então comece com as coisas que você precisa fazer, que estão ao seu alcance. Fazer o que você precisa, mas com amor. Depois você começa a fazer as outras coisas que você vai acrescentando e logo você vai estar fazendo o impossível, aquilo que você nem imaginava, mas que Deus sonhou para você e você consegue alcançar. Porque quem começa pequeno chega longe. Sim, definir pequenas metas, né, ajudam para uma grande meta. Então, um exemplo, eu tenho muita dificuldade em acordar cedo e é necessário, né? Então, eu uso o Minuto Heróico de Maria Escrivá, São José Maria Escrivá, que ele fala para ter esse minuto de coragem. Então, no momento que você tiver que fazer algo, você vai e faz. Não fica pensando muito e não fica postergando aquela situação, né? E a vida é gradativa, o nosso desenvolvimento é gradativo, um passo de cada vez rumo a essa meta que deve ser sempre alcançável e sempre na companhia de Jesus e de Nossa Senhora que nos auxiliam aí nesse desenvolvimento. Exatamente. Bora mais uma pra gente encerrar? Vamos lá? Mais uma pergunta. Meta ou mito? Confiar mais em Deus do que nas aparências? Com certeza. Sempre. Uma meta e tanto. Acho que tem que ser a nossa principal meta, né? Uma situação da vida, às vezes a gente fica triste. Muitas dificuldades a gente vai passar. Só que tem coisa que Deus coloca para nos fortalecer. Então, assim, a gente não consegue enxergar a situação como um todo. A gente enxerga só a pontinha do iceberg. E Deus está fazendo muito mais ali em volta. Então, a gente passa por uma situação, às vezes, que a gente acha difícil, uma situação que a gente acha até que não vai conseguir. Mas que depois, lá na frente, a gente vê, nossa, isso me fortaleceu tanto, me tornou mais maduro. É porque Deus tem a visão de tudo. Então, sempre confiar em Deus em primeiro lugar.
Sim, tudo é um aprendizado, né? Tudo que a gente passa na vida e tudo é para uma graça maior. Então, sempre rezar para não deixar a graça passar. Isso mesmo. Maria Clara, Ana Clara, muito obrigado pela presença de vocês. Que o Senhor, o Deus da vida, as abençoe. Nossa Senhora também interceda por vocês e avante, porque a vida é bela, é uma grande graça, um grande dom dele para nós. Isso mesmo. Amém. Agora eu vou Obrigada. pedir, agradecer as meninas, mas pedir e fazer um convite. Vou pedir licença aqui no programa Família dos Devotos, porque todo sábado, 3 horas, amanhã já é sábado, tem o programa Conectados pela Fé. Eu estou junto com o Frater Daniel e ele então nos ajuda a refletir vários temas. Amanhã nós preparamos um programa especial. Eu convido as meninas também para assistirem e quem sabe um dia, né, como elas se saíram tão bem, irem também participar do nosso programa, conversar, bater um papo de jovem para jovem. Tá aí Legal, o convite, hein? né? Obrigada. Obrigada. Fica o convite para vocês.